Leituras da Bíblia. Dando seguimento às leituras da Bíblia do livro do Gênesis, vamos escutar e estudar juntos os capítulos 25, o capítulo 26, o capítulo 27 e o capítulo 28 do livro do Gênesis. Gênesis capítulo 25. Abraão tomou outra mulher, chamada Seturã, a qual lhe deu à luz Zanran, Jexan, Madan, Madian, Gesboque e Sué. Jexan gerou Sabá e Dadan, dos quais foram filhos os Assurim, os Latusim e os Laume. Os filhos de Madian foram Efa, Ofer, Enoque, Abida e Eudaa. Estes foram todos os filhos de Seturã. Abraão deu todos os seus bens a Isaque. Quanto aos filhos de suas concubinas, só lhes deu presentes, e despediu-os, ainda vivo, mandando-os para longe de seu filho Isaque para a terra do Oriente. Eis a duração da vida de Abraão, ele viveu 175 anos. E entregou sua alma, morrendo numa ditosa velhice, em idade avançada e cheio de dias, e foi unir-se aos seus. Isaque e Ismael, seus filhos, enterraram-no na caverna de Mequipelã, situada na terra de Éfron, filho de Seor, o Riteu, defronte de Mambré. A terra que Abraão tinha comprado aos filhos de E. É lá que ele foi enterrado com Sara, sua mulher. Depois de sua morte, Deus abençoou seu filho Isaque, que habitava perto do poço de Lahai-Roi. Eis a descendência de Ismael, filho que Agar, a egípcia, escrava de Sara, dera à luz a Abraão. Estes são os nomes dos filhos de Ismael, segundo sua ordem de nascimento: o primogênito de Ismael, Nabaioti, em seguida, Sedar, Adbio, Mebse. Masmã, Duma, Massa. Hadad, Tema, Getur, Nafis e Sedimã. Tais são os filhos de Ismael, e estes são os seus nomes segundo suas cidades e seus respectivos acampamentos, 12 chefes de suas tribos. A duração da vida de Ismael foi de 137 anos, e depois ele entregou sua alma, e foi unir-se aos seus. Seus filhos habitaram desde Evilá até Siur, que se encontra defronte do Egito, na direção da Assíria. Ele se instalou assim em frente de todos os seus irmãos. Eis a história de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque. Isaque tinha a idade de 40 anos quando se casou com Rebeca, filha de Batuel, o arameu, de Padã Arã, e irmã de Labão, o arameu. Isaque rogou ao Senhor por sua mulher que era estéril. O Senhor ouviu-o e Rebeca, sua mulher, concebeu. Como as crianças lutam-se no seu ventre, ela disse: se assim é, por que me acontece isso? E ela foi consultar o Senhor, que lhe respondeu: tens 2 nações no teu ventre, 2 povos se dividirão ao sair de tuas entranhas. Um povo vencerá o outro, e o mais velho servirá ao mais novo. Chegado o tempo em que ela devia dar à luz, eis que trazia 2 gêmeos no seu ventre. O que saiu primeiro era vermelho, e todo peludo como um manto de peles, e chamaram-no Esaú. Saiu em seguida o seu irmão, segurando pela mão o calcanhar de Esaú, e deram-lhe o nome de Jacó. Isaque tinha 60 anos quando eles vieram ao mundo. Os meninos cresceram. Esaú tornou-se um hábil caçador, um homem do campo, enquanto Jacó era um homem pacífico que morava na tenda. Isaque preferia Esaú porque gostava de caça. Rebeca, porém, se afeiçoou mais a Jacó. Um dia em que Jacó preparava um guisado, voltando Esaú fatigado do campo. Disse-lhe: deixa-me comer um pouco dessa coisa vermelha, porque estou muito cansado. É por isso que puseram o nome a Esaú Edom. Jacó respondeu-lhe: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Morro de fome, que me importa o meu direito de primogenitura? Jura-mo, pois, agora mesmo, tornou Jacó. Esaú jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Este deu-lhe pão e um prato de lentilhas. Esaú comeu, bebeu, depois se levantou e partiu. Foi assim que Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. Gênesis capítulo 26. Sobreveio uma fome à região, além da primeira fome que houve no tempo de Abraão, e Isaque foi ter com Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerarã. O Senhor apareceu-lhe e disse-lhe: não desças ao Egito, fica na terra que eu te indico.
Habita nela, eu estou contigo e te abençoarei, porque é a ti e à tua posteridade que darei toda esta terra, e cumprirei o juramento que fiz ao teu pai Abraão. Multiplicarei tua posteridade como as estrelas do céu, lhe darei todas estas regiões, e nelas serão benditas todas as nações da terra. Porque Abraão obedeceu a minha voz e observou os meus preceitos, meus mandamentos e minhas leis. Isaque ficou, pois, em Gerarã. Quando os habitantes da região o interrogavam a respeito de sua mulher, ele dizia-lhes que era sua irmã, pois respondendo, é minha mulher, temia que os homens daquele lugar o matassem por causa de Rebeca, que era muito bela. E como sua estada ali se prolongasse, aconteceu que um dia, olhando Abimeleque pela janela, viu Isaque que acariciava Rebeca, sua mulher. Mandou chamá-lo e disse-lhe, é evidente que é tua mulher. E como dizias tu que era tua irmã? Porque, respondeu Isaque, eu temia que me matassem por causa dela. Abimeleque replicou, que nos fizeste? Um pouco mais e alguém do povo teria abusado de tua mulher, e terias atraído o pecado sobre nós. Então Abimeleque mandou publicar diante de todo o povo que seria morto quem quer que tocasse naquele homem ou em sua mulher. Isaque semeou naquela terra, e colheu o cêntuplo naquele mesmo ano, o Senhor o abençoava. E este homem cresceu, e seus bens foram aumentando cada vez mais, tornou-se extremamente rico. Possuía rebanhos de ovelhas e de bois e numerosos escravos. E os filisteus o invejavam. Por isso, entupiram todos os poços que tinham cavado os escravos de seu pai Abraão, quando este ainda vivia. Abimeleque disse-lhe, aparta-te de nós, pois te tornaste muito mais poderoso do que nós. Partiu Isaque e, tendo levantado o seu acampamento no vale de Gerarã, habitou ali. Abriu de novo os poços cavados outrora, no tempo de seu pai Abraão, que os filisteus tinham entupido depois de sua morte, e deu-lhes os mesmos nomes que o seu pai lhes tinha dado. Seus servos cavaram outro poço no vale, e encontraram ali uma fonte de água viva. Mas os pastores de Gerarã começaram a disputar com os pastores de Isaque, esta água é nossa, diziam eles. Isaque chamou então a esse poço Ejeque, porque lhe o tinham contestado. Abriram seus pastores um segundo poço, mas surgiu outra disputa, e por isso pôs-lhe o nome de Sitinã. Partindo em seguida dali, abriu outro poço, sobre o qual não houve mais discussão, e pôs-lhe o nome de Rehobote, porque agora, disse ele, o Senhor nos pôs ao largo, e prosperaremos na terra. Dali, Isaque subiu a Bersabeia. Naquela mesma noite, o Senhor apareceu-lhe e disse-lhe, eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Nada temas, estou contigo. Eu te abençoarei e multiplicarei tua descendência por causa de Abraão, meu servo. Isaque construiu um altar nesse lugar e invocou o nome do Senhor. Levantou depois ali sua tenda e seus escravos cavaram um poço. Abimeleque veio de Gerarã procurá-lo com Ocoa, seu amigo, e ficou, general do seu exército. Isaque disse, por que me procurais, já que me detestais e me expulsastes do meio de vós? Eles responderam, nós vimos que o Senhor está contigo, e pensamos, haja um juramento entre nós e ti. Queremos, pois, fazer aliança contigo. Jura que não nos farás nenhum mal, assim como também nós não tocamos em nada do que é teu e só te temos feito bem, deixando-te partir em paz. Agora tu és o bendito do Senhor. Isaque preparou-lhes um banquete, e eles comeram e beberam. No dia seguinte, pela manhã, fizeram mutuamente os seus juramentos, Isaque despediu-os em seguida, e eles afastaram-se dele em paz. Nesse mesmo dia, os escravos de Isaque vieram dar-lhe notícias do poço que estavam cavando. Encontramos água, disseram eles. Ele pôs a esse poço o nome de Seba. De onde vem o nome de Bersabeia, nome que a cidade conserva até o dia de hoje. Esaú, com a idade de 40 anos, tomou por mulheres Judite, filha de Biere, o Riteu, e Basemate, filha de Elon, o Riteu. Elas foram um motivo de desgosto para Isaque e Rebeca. Isaque envelheceu e seus olhos enfraqueceram-se, de modo que não podia ver. Chamou Esaú, seu filho, o primogênito, e disse, meu filho.
Eis-me aqui, respondeu ele. Isaque disse: Tu vês, estou velho e não sei quando vou morrer. Toma as tuas armas, as tuas aljavas e teu arco, vai ao campo e mate-me uma caça. Prepara-me depois um prato suculento, como sabeis que eu gosto, e trazei-me para que eu coma, e minha alma te abençoe antes de eu morrer. Ora, Rebeca ouviu atentamente enquanto Isaque falava com seu filho Esau. Esau partiu para o campo a fim de matar e trazer a caça. Rebeca disse a Jacó, seu filho: acabo de ouvir teu pai dizer que teu irmão Esau para lhe tragam a caça. E lhe prepare um bom prato, a fim de comer e abençoar diante do Senhor antes de morrer. Ouvi-me, pois, o meu filho, fazei-me o que te vou dizer. Vai ao rebanho e traga-me 2 belos cabritos. Preparai com eles um prato suculento para o teu pai, como ele gosta. Tu indo lavarás e te comerás, tu levarás e ele comerás, a fim de que te abençoe antes de morrer. Mas respondeu Jacó à sua mãe: Esau, meu irmão, é peludo, enquanto eu sou de pele lisa. Se meu pai me tocar, passarei aos seus olhos por um embusteiro. Atrairei sobre mim uma maldição em lugar de bênção. Tomo sobre mim a tua maldição, o meu filho disse à sua mãe. Ouviu-me somente e vai buscar o que eu te digo. Jacó foi e trouxe os 2 cabritos com os quais sua mãe preparou um prato suculento como seu pai gostava. Escolheu as mais belas vestes de Esau, seu filho primogênito que tinha em casa. Revestiu com elas Jacó, o seu filho mais novo. Cobriu de pelos as suas mãos, assim como parte lisa do seu pescoço, com a pele dos cabritos. Pôs-lhes nas mãos prato suculento, o pão que tinha preparado. Jacó foi para junto de seu pai e disse: Meu pai, eis aqui o quem és o meu filho. Jacó respondeu: Eu sou Esaú, o teu primogênito. Fiz o que pedistes. Levanta-te, assenta-te e coma-te da minha caça, a fim de que a tua alma me abençoe. Como encontrastes a caça tão depressa, meu filho? É que o Senhor teu Deus fez com que ela se apressasse diante de mim. Aproximou-se então o meu filho, para que eu te palpe e veja se é fato és o meu filho Esau. Jacó aproximou-se de Esau, seu pai, que apalpou e disse: A voz é a voz de Jacó, mas as mãos são as mãos de Esau. Então o reconheceu, porque as suas mãos estavam peludas, como de seu irmão Esau, e abençoou. Tu és bem o meu filho Esau. Disse-lhe ele assim: Então serve-me para que eu coma da tua caça, meu filho, e a minha alma te abençoe. Jacó serviu-lhe e ele comeu, e trouxe-lhe também o vinho do qual ele bebeu. Então Isaque, seu pai, disse-lhe: Aproxima-te, meu filho, e beija-me. Ao aproximar-se de Jacó para lhe dar um beijo, Isaque sentiu o perfume de suas vestes e o abençoou. Nestes termos: Sim, o odor do meu filho é como o odor de um campo que o Senhor abençoou. Deus te dê o orvalho do céu e a gordura da terra, uma abundância de trigo e de vinho. Serviu-te os povos, prostram-se as nações diante de ti. Se o Senhor dos teus irmãos curvasse diante de ti, os filhos de tua mãe, maldito seja quem te amaldiçoar e bendito a quem te abençoar. Apesar Isaque acabara de abençoar Jacó, este saíra de junto do seu pai, e chegou Esaú da caça.
Preparou também ele o prato suculento, trouxe ao seu pai, dizendo: Levanta-te, meu pai, come da caça que teu filho, a fim de que tua alma me abençoe. Quem és tu? Respondeu-lhe seu pai Isaque. Eu sou teu filho primogênito, Esau. Então Isaque, tomando de emoção violenta, exclamou: Quem é, pois, aquele que foi à caça e me trouxe o prato que eu comi antes que tu voltastes? E eu o abençoei, e ele será bendito. Ouvindo essas palavras do seu pai, Esau soltou um grito cheio de amargura e disse: Abençoe-me também a mim, meu pai. Teu irmão respondeu-lhes a Isaque: Veio fraudulamente tomar a tua bênção. E Esau disse então: Será porque ele se chama Jacó, e que me suplantou já 2 vezes, tirou-me o meu direito de primogenitura, e eis que agora me roubou a minha bênção, e ajuntou a não reservar-te a porventura em uma bênção também para mim? Isaque respondeu-lhe: Eu constituí o teu senhor, e dei-lhe todos os seus irmãos. Por servos estabelecerei na posse do trigo e do vinho. Que posso ainda fazer por ti, meu filho? Esau disse ao seu pai: Então só tens uma bênção, meu pai. Abençoe-me também a mim, meu pai. Posso-me chorar. Assim tomou a palavra, eis que disse ele: Que a tua habitação será desprovida da gordura da terra e o orvalho que desce dos céus. Viverás de tua espada, servindo o teu irmão, mas se te libertares, quebrarás o seu jugo de cima do teu pescoço. Esau concebeu ódio por Jacó, por causa da bênção que lhe tinha dado ao seu pai, e disse com seu coração: Virão os dias do luto do meu pai, matarei o meu irmão Jacó. E foram referidas a Rebeca estas palavras de seu filho primogênito. Ela mandou chamar o seu filho mais novo, Jacó, e disse-lhe: Teu irmão Esaú quer matar-te para se vingar-se de ti. Escuta-me, pois o meu filho vai e foge para junto de Lobão, o meu irmão, em Ara. E ficou em casa dele algum tempo, até que se acalme a cólera do teu irmão. E assim que passar a sua cólera e tiver ele esquecido do que lhe fizestes, mandar-te-ei buscar, porque perderia eu vocês dois num só dia. Rebeca disse a Isaque: Eu estou desgostosa da vida por causa das filhas de Et. Se Jacó tomar uma mulher entre as filhas de Et, para que ainda viver. Gênesis capítulo 28. Isaque chamou Jacó e o abençoou, dando-lhe esta ordem: Não desposarás uma filha de Canaã. Mas vai a Padan-Arã, a casa de Batuel, pai de tua mãe, e escolhe lá uma mulher entre as filhas de Labão, irmão de tua mãe. Deus Todo-Poderoso te abençoe, te faça crescer e multiplicar, de sorte que te tornes uma multidão de povos. Conceda-te ele, como também a tua posteridade, a bênção de Abraão, a fim de que possuas a terra onde moras, e que Deus deu a Abraão. Isaque despediu Jacó, e este partiu para Padan-Arã, para a casa de Labão, filho de Batuel, o arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú. Ora, Esaú viu que seu pai tinha abençoado Jacó, e o tinha enviado a Padan-Arã para ali tomar uma mulher, e que, depois de o ter abençoado, lhe proibirá desposar uma filha de Canaã. Viu também que Jacó, obedecendo aos seus pais, partira para Padan-Arã. E compreendendo que as filhas de Canaã não eram bem vistas pelo seu pai, foi à casa de Ismael e tomou por mulher, além daquelas que já tinha, a Maele, filha de Ismael, filho de Abraão, irmã de Nabaiote. Jacó, partindo de Bersabeia, tomou o caminho de Ara.
Chegou a um lugar e ali passou a noite porque o sol já se tinha posto. Serviu-se como travesseiro de uma das pedras que ali se encontravam e dormiu naquele mesmo lugar. E teve um sonho, via uma escada que, apoiando-se na terra, tocava com o cimo o céu, e anjos de Deus subiam e desciam pela escada. No alto estava o Senhor, que lhe dizia: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Darei a ti e à tua descendência a terra em que estás deitado. Tua posteridade será tão numerosa como os grãos de poeira no solo, tu te estenderás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o meio-dia, e todas as famílias da terra serão benditas em ti e em tua posteridade. Estou contigo para te guardar aonde quer que fores, e te reconduzirei a esta terra, e não te abandonarei sem ter cumprido o que te prometi. Jacó, despertando de seu sono, exclamou: Em verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. E, cheio de pavor, ajuntou: Quão terrível é este lugar! É nada menos que a casa de Deus, é aqui, a porta do céu. No dia seguinte, pela manhã, tomou Jacó a pedra, sobre a qual repousará a cabeça, e a erigiu em estela, derramando óleo sobre ela. Deu o nome de Betel a este lugar que antes se chamava Luz. Jacó fez então este voto: se Deus for comigo, se ele me guardar durante esta viagem que empreende, e me der pão para comer e roupa para vestir, e me fizer voltar em paz à casa paterna, então o Senhor será o meu Deus. Esta pedra da qual fiz uma estela será uma casa de Deus, e pagarei o dízimo de tudo o que me derdes. Amanhã, dando seguimento às leituras do livro do Gênesis, estaremos lendo e escutando os capítulos 29, o capítulo 30, o capítulo 31 e o capítulo 32 do livro do Gênesis. Paz e bênção.